Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E eu tenho uma plena convicção que se Jesus faltava um tantinho assim para ficar feliz, Ele está agora. Por causa de vocês, por terem vindo aqui hoje. É sério. E ao mesmo tempo, eu estou muito feliz pela maneira como fui tratado por Severino, representando o Uniluz, uma casa carinhosa, né, maravilhosa. Eu tenho um carinho todo especial por ela, não é de hoje que eu a conheço. Conheço desde os idos, enquanto ela era uma casinha pequenininha lá para dentro, né? E que hoje é esta verdadeira mansão de luz. Não é à toa que o nome dela tem luz. E assim também, porque nós vamos falar sobre essa luz. Fui acolhido carinhosamente por todos. Me sinto realmente um trabalhador da casa, porque verdadeiramente um cristão, ele não tem casa. Porque a sua casa são todas as casas onde existem cristãos. Assim deveria ser. E assim será, desde que nós fizermos brilhar a nossa luz. Comecei a palestra. Brilhe a vossa luz. E aí nós colocamos que a vossa luz brilhe como uma candeia. Candeia, creio que todo mundo sabe, que é algo que produz a luz, né? Lamparina, lampião, para nós aqui, né, da região nordestina, né, sobretudo o sertão, né, os lampiões que eram pendurados na parede, né, ou mesmo os facheiros, que é a planta, o facheiro, né, que é do sertão, que quando ela seca, ela é acesa e é colocada justamente dentro de casa para que ela possa iluminar. Por isso que o nome facheiro, que é uma das, digamos assim, derivações das cactáceas, mas aí só são detalhes. Então, a candeia sendo colocada no alqueire, quer dizer, no velador e não no alqueire. Alqueire, nós entendemos alqueire como uma medida, não é isso? Uma medida. Essa medida ela foi tomada a partir de uma outra medida, que era a medida de cestos que eram colocados nos lombos dos animais à época do Cristo, e ali se depositava uma certa quantidade de trigo, tanto de um lado quanto de outro. O animal, então se colocavam as cestas, os alqueires, então esses cestos se enchiam de trigo para o plantio. Então a quantidade de grãos de trigo que estavam dentro daquela cesta é que era plantada. E aí terminou, por analogia, o alqueire, que era a cesta, virou a medida que se cabe a quantidade de sementes daquela cesta. Deu para entender? Exato. Imaginemos uma cesta e uma lamparina. Se a gente acende uma lamparina com aquele pavio, e aí o gás e, logicamente, o fogo, a gente acende, coloca ali em cima, por exemplo, e depois vem com a cesta e coloca sobre. O que é que acontece? Não é? Jesus Cristo disse justamente que ninguém há que tenha acendido uma candeia, coloca sob o alqueire ou embaixo da cama, mas no velador. Olha, a palavra velador vem de se coloca vela. Coloca a altura para que todos vejam. E é esse convite que Jesus Cristo faz a nós. Lembremos-nos que este convite, ele é, digamos, dividido em dois movimentos nossos. O da ação e o da palavra. Ou eu posso até inverter e vou preferir inverter. O da palavra e o da ação. Daquilo que nós dizemos e daquilo que nós fazemos. E aquilo que nós dizemos e sentimos passa a ser a nossa pessoa. Nós passaremos a ser essa luz que ilumina, que brilha e que clareia a todos à nossa volta. E para isso, eu gostaria de lembrar a vocês, tenho certeza que vocês já conhecem essa história, mas nada de mais contar, não faz mal algum. Antes, porém, eu gostaria também de dizer para vocês que essa palestra, ela está baseada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens de 1 a 5. Aqui está o meu roteiro. Ao final, quem quiser vir buscar o roteiro, pode pegar. Só que ele já está todo rabiscado, que eu não sentei ali, outras ideias vieram e rabiscunhei. Mas nada impede que sirva de lição. Ah, sim, detalhe. Atrás tem uma bibliografia básica para aqueles que quiserem aprofundar o assunto. Eu vou lembrar para vocês uma história que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a história de Mota. Mota tem um amigo. O amigo dele era João. Os dois eram amigos de muitos anos. Eram adolescentes, se tornaram adultos, eram amigos, uma coisa maravilhosa, linda, trabalhavam no mesmo lugar, jogavam bola, torciam pelo mesmo time, enfim. Porém, um dia, João adoeceu. Aquelas doenças muito graves que vão degenerando as pessoas e chega uma hora em que contamina todo o corpo. Vocês sabem qual é? Exatamente, o câncer. E aí, João passou vários meses no hospital, sofrendo muito, muito.
E Mota ia lá, visitava, conversava com ele, enfim. E por fim, o fim. João morreu. Ou, para nós, desencarnou, não é isso? Tem diferença, mas deixa para lá a diferença. Morrer é diferente de desencarnar, mas tudo bem. Depois vocês vão aprender isso melhor, quem ainda não sabe, no ESD, ou mesmo no EAD, ou até nos estudos que possam fazer por si mesmos. Enfim, e aí passaram-se os anos, e Mota viveu, né, com saudade de João, mas a vida seguiu normalmente. E, logicamente, as décadas foram chegando, e Mota foi ficando doente, e com o tempo adoeceu, e aí, enfim, foi acontecer com Mota? Também desencarnou. Olha, passaram-se alguns meses no plano espiritual e os dois se reencontram. E é uma alegria, pense na alegria de dois amigos se reencontrando no plano espiritual, não é verdade? Isso. E aí passaram a conversar. Mota foi conversar sobre a sua experiência dessa desencarnação e João também. E aí João pergunta a Mota: Mota, como foi a sua desencarnação? Que eu aprendi aqui que o nome é esse, desencarnação. E aí Mota disse assim: a minha foi muito boa, foi tranquila. Eu disse: por quê? Porque eu era espírita. E aí João abre os olhos desse tamanho, né? E aí Mota vai contando. Eu conhecia acerca, eu li o Livro dos Espíritos, eu li outras obras, li toda a série de André Luiz, já conhecia por antecipação o mundo espiritual, tive uma vida tranquila, regrada, você sabe que eu não bebia, não fumava, enfim, saiu dando aqueles detalhes, e João com os olhos arregalados assim, um pouco surpreso. E aí, depois que Mota termina de fazer todo o seu discurso, diz assim: é sua, João. Aí ele diz: como é que você foi? Como é que foi a sua desencarnação? Ele diz assim: mas Mota... Por que, Mota? Por que você não me disse que era espírita? Eu não sabia de nada disso. Você não imagina o quanto eu sofri, mesmo durante a minha encarnação. Os últimos meses da minha internação foram os mais tortuosos da minha vida, porque eu sabia que o fim estava próximo, mas eu não sabia que fim. Afinal de contas, eu não sabia se existia vida espiritual, se... Você sabe que eu não era muito chegado a Deus, eu talvez até fosse ateu, mas eu até que acreditei em Deus, depois fiquei doente, mas eu não sabia de nada que viria após isso. E naqueles dias que eu estava ali, deitado na cama, sofrendo bastante, tinha horas que eu pensava em tirar a minha própria vida. Só aqui eu soube que eu iria agravar ainda mais a minha situação. Mas Mota, por que você não me disse, Mota? Porque pelo menos nos momentos da minha grande dor, você não chegou para mim, para me dizer que a vida espiritual existe, que nós somos espíritos imortais, que vamos continuar vivendo sempre, que a dor, seja ela qual for, é passageira, que um dia a gente vai se livrar dela. Enfim, tudo que você pudesse dizer, Mota, teria me consolado. Pois depois mesmo da minha morte, depois da morte do corpo, eu ainda passei um bom tempo no mundo espiritual pensando em estar vivo. Fiquei ligado ao corpo, a tal ponto de seguir o corpo no cortejo. Eu passei meses no cemitério, Mota, vendo meu corpo sendo degenerado, sendo comido pelos vermes, e eu sem saber o que fazer. Mas, Mota, por que você não me disse nada disso? Vocês entendem? Qual o compromisso que nós temos como espíritas? Sobretudo como espíritas. E aí nós lembramos de Jesus em Lucas capítulo 8, versículo 16, quando ele diz assim: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a ponha debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que todos vejam a luz. Pois nada há secreto que não seja descoberto, nem nada oculto que não deva ser conhecido e de aparecer publicamente. Foi isso que faltou ao nosso querido irmão Mota. E digo a vocês, e aí vai, né, uma pergunta: será que nós, como espíritas, muitas vezes por determinados conceitos ou preconceitos, ou reservas, ou várias situações que nos colocam, ou mesmo que se impõem a nós mesmos, nós não nos enquadramos nesta condição de Mota? Porque se Mota soubesse disso, verdadeiramente ele tivesse seguido Jesus, ele teria ajudado o amigo dele. Ele teria quebrado todos os protocolos, todos os preconceitos, seja lá o que for. Porque o mais importante é a luz, meus irmãos. Todos nós aqui, não tem um sequer,
E se tiver, me diga, porque eu quero fazer uma entrevista, inclusive pegar autógrafo, porque eu vou ficar famoso junto com ele, que não vai conhecer a morte física. Vocês conhecem alguém? Ninguém, nem o próprio Cristo se omitiu, ele próprio se omitiu da morte. Se o corpo não foi achado, mas a morte foi consumada. Então, todos nós, na condição que estamos ainda em processo de educação, e não importa se somos crianças, adolescentes ou adultos, no corpo físico ou na maturidade, vamos passar por esse fenômeno. Eu estou especificamente falando sobre ele, mas não é que a palestra vai ser sobre ele. Ou seja, passaremos por essa situação, porque ela é fatal, ou desculpa a expressão, para todos nós. E quão bom não será passarmos da forma mais leve, não é verdade? Em O Livro dos Espíritos fala justamente sobre perturbação espiritual. Leiam e vocês vão ver o que é que está lá falando. E o próprio Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Ele diz assim: o conhecimento da doutrina espírita ajuda a encurtar a perturbação espiritual que se segue à morte, e os espíritos dizem sobremaneira, ou seja, bastante, porque por antecipação ou antecedência, o espírito já sabia o que o aguardaria. Não é bonito? Só que os espíritos colocam o segundo parágrafo, ele diz assim: mas o que vai decisivamente definir a sorte dele após a morte é a sua moral. Entendem? Então, conhecimento só não basta, principalmente se nós não utilizarmos bem esse conhecimento. Essas informações, essas luzes, vamos dizer assim, da verdade, que estão chegando para nós, o que é que nós estamos fazendo com ela? É só para consumo próprio? Não se preocupe que não acaba nunca. Pode distribuir para todo mundo. Distribua para quem quiserem. A luz, essa luz, ela é uma que nunca se apaga. Nunca se apaga. Sabe por quê? Porque quanto mais luzes nós acendemos, mais luzes se fazem. Mais as pessoas se esclarecem. Menos elas vão sofrer. Mas elas são espíritas? Que importa? Ela é ateu? Que importa? Ela é filha de Deus, do mesmo jeito. Quantos de nós já não passamos por experiências como essas? Em que tivemos a oportunidade de esclarecer, de orientar aqueles que vieram a nós ou aquele que nós tivemos a disposição de ir até eles. Tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui, alguns de vocês, né, ou até vários de vocês, viriam aqui a mencionar essas oportunidades que tiveram. Uns que malograram, que respeitaram por uma razão ou por outra, e outros que se jogaram, não queria nem saber. Eu vou falar à luz da doutrina espírita e pronto. Eu vou contar para vocês bem rapidamente algumas pequenas experiências pelas quais a gente passa, né, em relação a isso, e que se nós formos respeitar os protocolos e muitos dos conceitos que existem, perderemos a oportunidade de ser úteis a alguém. Eu sou professor do Colégio Militar do Recife, por sinal tinha um dos nossos colegas que até visitava Vasques, ele estava por aqui, não sei, deve ter, hoje faltou. Enfim, pois bem, e teve um momento em que nós tivemos que dar assistência a uma família cujo filho estava muito perturbado. E estava lá o pai militar e a mãe, que não era militar, claro, mas estava lá. E estavam todos os professores, todos nós. E a mãe falando sobre o filho, e o pai também. E eu sei, porque eu conheci o aluno, o menino que é meu aluno, enfim, eu percebia que ele não era, assim, ele tinha um comportamento diferente, alterado. Em determinado momento, o pai disse assim, e ele tem alguns comportamentos estranhos. Aí a gente, não é? A antena liga. Opa, como assim comportamento estranho, pai? Ele diz que escuta vozes. O que é que vocês acham? Hein? A criança naquela situação, escutando vozes. E aí eu perguntei, pai, e o que é que as vozes dizem a ele? Às vezes diz que não adianta ele querer salvar o mundo. Ele procure se salvar. Vocês entenderam o que foi que eu quis dizer? As vozes incentivavam-no ao suicídio. Eu pergunto a vocês, sem vocês responderem, vocês ouvindo isso, sendo espíritas, sabendo de tudo isso, o que é que vocês fariam? Respeitava o protocolo ali? Não, porque é um colégio, tem nada a ver, nada de religião lá. Eu simplesmente quebrei todos os protocolos. E eu disse na frente de todo mundo, disse isso aí, na verdade, é mediunidade. Disse exatamente assim, seu filho é médium.
Ele vê os espíritos, ele escuta os espíritos, e ele está em estado de perturbação e os espíritos estão influenciando ele à morte. O senhor precisa de ajuda diferente da que o senhor está tomando. Continue dando assistência a ele. Ele estava levando ao psicólogo, enfim, estava tomando medicação, tudo isso é recomendável, mas existe algo mais que é uma dimensão diferente que se desconhece. E o assunto aparentemente ficou por ali, tudo mais. No dia seguinte, eu estava lá no colégio mais uma vez, alguém chega e diz, olha, tem um senhor que está lhe aguardando aí, está querendo falar com você. Quando eu chego lá, era quem? O pai dele. O pai dele olha para mim, eu nunca passei por essa situação. Para mim foi surpreendente, principalmente um militar, com uma certa patente. Ele chegou para mim, me deu um abraço e começou a chorar. Ele nem me conhecia, ele me conheceu, o primeiro momento foi aquele. E ele quase que sussurra no meu ouvido. Ele diz assim, por favor, salve a vida do meu filho. O que é que vocês fariam na hora? Vocês entendem? A oportunidade de fazer brilhar a luz que existe em cada um de nós, a luz do conhecimento, a luz da informação. A gente não deve passar esta oportunidade, porque pode ser que mais tarde nós venhamos a também sofrer a consequência daquele momento que passou. Para encurtar a história e a gente seguir, esse garoto terminou indo para um centro espírita, junto com a mãe, junto com o pai. E fez um tratamento de desobsessão. E eu vislumbrei os resultados, porque ele é meu aluno. E eu o via todos os dias no colégio. E 2 vezes na semana, eu via na sala de aula. E percebi que ele estava mais calmo, mais tranquilo. E desistiu. Depois o pai falou, ele desistiu da ideia de pensar em resolver as coisas do mundo, se suicidar. Graças a Deus, ele está lá até hoje. Isso tudo que eu estou contando a vocês foi o ano passado. Então veja a oportunidade que nós tivemos de fazer brilhar a nossa luz. Eu poderia simplesmente, mas eu não fiz. Então, é uma recomendação, meus irmãos e irmãs, que nós não percamos esta oportunidade. Agora, não quer dizer que, e aí vai, tudo deva e ou possa ser dito. É diferente. É diferente porque nem o próprio Cristo o fez. Ele disse, brilhe a vossa luz. Ele disse, coloque a luz no velador ou no candeeiro. Mas o próprio Cristo não fez isso. Ou fez? Claro que não. Teve coisas que Jesus Cristo não disse. E por que Jesus não disse? Foi maldade? Foi porque ele não queria? Não, esse conhecimento é só meu. Foi isso? Jesus não podia. O que falar para crianças sobre coisas de adultos? É possível falar? É possível falar para crianças coisas de adultos? Deixa eu só tomar uma aguinha que ela ficou longe agora. Onde vamos encontrar Jesus trocando essa ideia com os discípulos, que eram as pessoas mais próximas dele, foi justamente aqueles a quem ele escolheu para esses esclarecimentos. Mateus capítulo 8, versículo 10. Aproximaram-se dele e disseram, porque lhes falais, ou seja, falais à multidão por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Tem parábolas, inclusive, que até hoje a gente pouco entende. É necessário a gente ir para Ensinos e Parábolas de Jesus, de Carriba Schutel, leiam e vocês vão entender, porque ele desdobra, ele debulha belíssimamente aquelas parábolas, não tem como a gente não entender. E é claro, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado em muitas parábolas. Mas Jesus disse assim, porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E a eles isso não foi dado. É privilégio, é? O que é isso? Coisa agradável? Jesus tinha isso? Fazia asepsia de privilégio? Claro que não. Nós conhecemos o Cristo. Jesus não poderia reunir um grupo seleto para dizer as coisas que são de todos, só para alguns. Aqueles ali, eles foram devidamente preparados, ou melhor, corrigindo, estavam sendo devidamente preparados para o que viriam a sofrer, em função da aceitação das suas devidas missões. Não foi assim? Foi. Esses espíritos, e a gente não vai discordar de Humberto de Campos e Chico Xavier, no livro Boa Nova, está lá, Jesus escolhendo esses discípulos. Esses discípulos foram escolhidos. E o próprio Cristo disse, não fostes vós que me escolhestes,
Fui eu que vos escolhi a vós. Jesus até usa esse termo que eu acho lindo. Por mim eu usava sempre, mas o pessoal vai pensar que eu estou querendo ser Jesus e por enquanto não. Enfim, então Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Jesus havia preparado esses homens, ainda no mundo espiritual, tanto que Pedro, quando Jesus diz a Pedro, o que fazes, Simão? E ele diz, quase que dizendo assim, eu sou pescador, então eu jogo a rede ao mar e tiro os peixes. E aí o que é que Jesus diz? Pois segue-me, que eu te ensinarei a ser pescador de almas. Esse foi o segundo, porque o primeiro foi Levi, que estava na coletoria, ou na coletoria, que era dos mais inteligentes. Foi o primeiro que escreveu um dos evangelhos, é o mesmo Mateus, é a mesma pessoa. E Jesus chega para Levi e diz, o que fazes aí, Levi? E ele diz, eu recolho os tesouros de César. E aí o que é que Jesus diz? Pois vem comigo que eu te ensinarei a recolher os tesouros do céu. E por que esses homens não ficaram a pensar, mas quem é esse cara aí, eu vou para quê? Tá? Porque já estava tudo pronto, tudo já estava planejado. Jesus sabia exatamente quem eram, onde estavam, e os preparou ainda antes de reencarnarem. E eles vieram, no momento certo, Jesus foi buscar um a um. Segundo os relatos de Roque Jacinto, no livro Judas Iscariotes, Judas foi o único que não foi preparado devidamente, mas não foi rejeitado. E o Cristo o aceitou, e ele vem, e ele se soma a todos os demais. Então ele estava junto com o Cristo a todo momento, a oportunidade de transmitir-lhe também orientação, ensinamentos, enfim. E a missão dele se tornou muito posterior, e aí vocês sabem de quem eu estou falando ou não. Estou falando de Joana d'Arc, preparando a chegada do Consolador prometido na França, porque foi graças a Joana d'Arc que o ambiente se tornou propício à chegada do Consolador prometido. Ele viria de uma forma ou de outra, mas como a oportunidade aconteceu, ele veio naquele momento. Enfim, pois bem, então esses homens eles foram preparados, mas não foram totalmente, porque existiam até inclusive para eles coisas que eles não entendiam, porque mesmo assim Jesus estava falando para espíritos ainda em processo de educação. Então Jesus não poderia jogar a luz sobre eles totalmente. E o próprio Cristo disse, muito tenho para vos dizer, mas vós por enquanto não podereis suportar. Suportar no sentido de entender. E aí é quando Jesus promete a vinda do Consolador. Né? Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos falará todas as coisas. Então vejam vocês, que Jesus sabia exatamente o que fazer e como. Aquilo que não poderia ser dito, Jesus aguardou o tempo. Jesus colocou dentro de uma caixinha, eu chamo de caixinha. As parábolas são caixinhas, ali dentro tem uma historinha. E a gente fica com a historinha, muitas vezes a gente fica com a historinha, a gente acha engraçada a historinha assim, mas o que quer dizer essa historinha? E eu sei. Querem um exemplo? A parábola da rede. Já ouviram falar? Então, para esses que disseram que não ouviram falar, vamos lá. Jesus diz assim, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que se joga ao mar e que pesca toda a qualidade de peixes. Quando ela está cheia, os homens as arrastam e trazem para a praia. Os peixes bons colocam no cesto, os peixes maus jogam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos do Senhor e separarão os bons dos maus. Os bons terão a vida eterna e os maus terão o suplício. Pense, se tem gente que não pensa que isso é o inferno, não é? Jesus vai chegar na sua carruagem de fogo com seus anjos, descendo do céu, deve ser lindo, né? Por isso que tem tanta gente olhando para o céu ultimamente, pensa que Jesus está chegando. E aí, Jesus vai separar os bodes das ovelhas, os peixes bons dos peixes ruins, é assim? O que é isso? Que parábola é essa? Que ideia é essa? Por isso que muita gente se torna ateia, porque não entende isso. Mas no dia que conhece a doutrina espírita, no dia que conhece os espíritas, não por privilégio, mas por necessidade, e entende sobre essas e tantas outras, ele se deixa de ser ateu. Nada contra os ateus, claro, eu estou dizendo porque muitas vezes tem ateus que querem acreditar, mas não acreditam porque ninguém ainda os convenceu. Ou até aqueles que não têm religião, mas acreditam em Deus, ou aquele que tem religião, acredita em Deus, mas não entende desse jeito, seja o que for, enfim. Mas que quando nós clareamos as suas mentes através da parábola, ou melhor, da palavra que ilumina, eles se consolam, eles se esclarecem.
E eles passam justamente a replicar e a entender e a ter mais fé acerca dos momentos que passam. E o momento que passa é esse, por exemplo. Essa parábola da rede, Jesus estava se referindo ao momento de hoje, ao momento atual da terra, o momento dessa transição, que as pessoas simplesmente falam transição, transição planetária, mas o que é isso, afinal de contas? O que é a transição planetária? Transição moral, é a transição, é a mudança de faixa da terra em função da evolução moral da própria humanidade. Somos nós que estamos nos tornando adultos espirituais. E em sendo adultos, poderemos saber as coisas que adultos sabem. E ainda não poderemos saber as coisas porque somos adolescentes espirituais. Chegou o momento em que, por nos tornarmos adultos espirituais de tantas reencarnações na Terra, Jesus finalmente permitiu que viesse a verdade no tempo certo, a doutrina espírita, o consolador, como queira, e aí nos revelou tudo o que poderíamos saber acerca desse momento, quando adultos. Pois bem, e nesse momento foi que nós aprendemos, inclusive, aí tem vários livros que vão falar isso. Um dos livros básicos está na mão ali de Severino, capítulo 18, o livro A Gênese segundo o Espiritismo, vai falar, são chegados os tempos. Tenham no mínimo a curiosidade de ler, para entenderem que essa transição foi anunciada naquela época. Ou seja, naquela época por Allan Kardec, mas foi anunciada por Jesus muito antes. Não só nessa parábola da rede, mas nos minutos finais, antes de Jesus ser preso no Monte das Oliveiras, Jesus profere o chamado sermão profético. E Jesus fala sobre esse momento de transição, essa mudança. Mas existem aqueles que não têm ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. Muitos porque ainda não tinham a maturidade, mas à medida em que passam a ter essa maturidade, passam a ver e ouvir muito bem. Tiram o espírito da letra e compreendem tudo. E nós, que agora já temos o espírito e a letra, ou tiramos o espírito da letra, já desenvolvemos o nosso ouvido de ouvir e os nossos olhos de ver. O que estamos fazendo com tudo isso? O que estamos fazendo com a palavra? Que brilho estamos dando a ela? Que luz estamos dando a ela? Está servindo para quem? Ao menos para nós? É bom que nós pensemos nisso. Porque eu digo para vocês, meus irmãos e irmãs, se a situação de João, quando desencarnou, foi de muito sofrimento, porque não sabia de tudo aquilo, a nossa não será bem assim. Porque se nós sabemos e não fazemos, aí lembremos de quem? Do próprio Cristo, que disse que muito será cobrado, a quem muito foi. Não é verdade? Não é nenhuma cobrança não, é só uma lembrança. Pois bem, e o próprio Cristo, belíssimamente, ele nos traz uma recomendação, que essa está em Lucas, né? Então não foi de propósito não, mas terminei citando aqui João, Mateus, não, Lucas, Lucas duas vezes. Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36. Maravilhosa essa passagem de Lucas, do médico Lucas, né? Que foi um dos seguidores do Cristo bem posterior, né? Claro que ele não foi discípulo direto, mas ele aprendeu muito do que escreveu aqui com Maria de Nazaré. Creio que vocês saibam disso, né? Ele visitou Maria várias vezes e ele aprendeu muito com Maria acerca da vida do próprio Cristo. E ele, como era uma pessoa extremamente inteligente, muito letrado, ele escreve em um dos seus evangelhos, o evangelho chamado canônico, é um dos dele, né? Que está aqui, e ele faz essa recomendação acerca da luz, que é maravilhosa, é belíssima. Ele diz assim, quer dizer, ele diz não, né? Jesus disse e ele escreveu. A candeia do corpo é o olho. Eu vou ler duas vezes para vocês. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu esplendor. Não é lindo? Querem que eu leia de novo? Acho que deu para entender, não foi? A pergunta que eu me faço, eu fiz para mim, e aí vocês vão ouvir a fofoca que eu vou fazer de mim mesmo. Será que eu já me sinto assim? Vou ler só a primeira parte, só o primeiro pedacinho aqui. A candeia do corpo é o olho.
E aí o complemento, porque é necessário. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. Precisamos fazer essa pergunta seriamente para nós mesmos. Os nossos olhos realmente é o reflexo da candeia? É o reflexo da luz a que Jesus Cristo recomendou que deveríamos brilhar? Tudo aquilo que a gente olha com os olhos de bondade seria a luz? Será que a gente sempre vê bondade nas coisas, nas pessoas, nos momentos, nas situações, nas ocasiões? Mesmo sabendo que o nosso país, por exemplo, que é o hospital de Jesus, o grande hospital moral de Jesus, para onde os espíritos mais necessitados vêm e estão aqui fazendo todo o seu trabalho e também recebendo todo o seu acesso, seu serviço. Será que conservamos as nossas esperanças no Cristo, porque Ele dirige não só esse mundo, o Brasil, mas todo o mundo? Será que continuamos acreditando em Jesus e tendo essa fé? E por essa razão os nossos olhos brilham ao falar do Cristo, a sentir o Cristo, a sabermos que nós somos servos do Cristo. Será que através das nossas mãos, dos nossos ouvidos, pela nossa boca, enfim, por todos os nossos sentidos, sai essa luz maravilhosa que é o reflexo da candeia? É bom que nós pensemos nisso. Sabe por quê? Eu disse para vocês que o nosso planeta está passando por essa transição moral. Digo a vocês que muitos espíritos, muitos, tiveram suas oportunidades e alguns estão indo e não vão voltar por muito tempo. Aquilo que aconteceu em Capela, e aí eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Não todos, porque eu sei que tem gente aqui que estuda muito, mas os que ainda não ouviram, né? O livro A Caminho da Luz de Emmanuel fala sobre isso, né? Esse próprio livro, a Gênesis, a última parte, vai falar também. E o livro Transição Planetária, né? De Manuel Flamengo de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, também vai falar sobre isso. Nós estamos passando por esse processo de transformação moral. Então, aqueles que se tornarem cada vez espíritos melhores, eles retornarão à Terra, juntamente com outros que já fizeram sua evolução e virão em missão, os que já viveram na Terra. E outros que são de outros mundos, e que Jesus Cristo aceitou pelo convite, e eles vieram, que muitos deles são missionários de um mundo chamado Alcione, e que eles podem ser as nossas crianças, os nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos, enfim. Então esses vão promover toda a transformação moral do nosso planeta. Esse é o bom lado que está acontecendo no nosso mundo e que nós deveremos permanecer nesta fé, porque esse mundo melhorará. E eu pergunto a vocês, para que nós possamos fazer com que todos aqueles peixes que poderiam ser considerados maus e tornem-se peixes bons, eles possam se tornar bons. Qual é a nossa parte nisso? Será que poderemos contribuir com isso? Eu pergunto a vocês, entre aqueles que não conhecem o Cristo e aqueles que não são do Cristo, infelizmente existem, e aqueles que conhecem e que são do Cristo, com quem ou com quais Jesus mais, nesse momento, pode contar? Vocês entendem? Mas não é fazendo palestra somente não. Não é falando aqui ao microfone, que é muito fácil, entre aspas, né? É no dia a dia, é na convivência, é no lidar com os outros. É baseado no que disse a nossa irmã aqui antes de fazer a sua oração. Ela falava sobre o comportamento. Ou foi ela ou foi a que fez a leitura, uma das duas. Mas eu estava meio atento. Então, é no nosso dia a dia. É no trânsito, é na relação com os nossos vizinhos, na sociedade como um todo. Então, é ali, é onde o local propício para que nós possamos mostrar a nossa luz. É silenciar diante da agressão. Porque eu digo para vocês, é um grande desafio estar no mesmo mar, buscando ser um peixe bom, convivendo e transitando e batendo cabeça com os peixes ruins. Cabe-nos escolher se somos bons peixes ou se não somos bons peixes. Então, é tudo uma questão de escolha. E nesse momento eu digo para vocês, meus irmãos e irmãs, Jesus está realmente precisando muito de nós. A despeito daqueles que desejam ler, não é, acerca do que aconteceu com Capela, durante a sua transição, esse livro aqui é maravilhoso. É a história, inclusive, de um dos que ajudaram Jesus, mas eu não vou contar porque é o fim do livro e aí fica desagradável. Mas é a história de Elvira e Ernesto. Ernesto, um espírito muito, muito arrogante, prepotente, lá em Capela, e Elvira, sua esposa, um espírito já iluminado, né, como são a maioria das mulheres, não é isso? Se a gente for contar aqui, tem 2 textos de mulher e 1 texto de homem, então deu para entender, desculpa os homens, mas felizmente. Exilados por Amor, ok? Maravilhoso, o livro é lindo. Ele, na verdade, quando a gente compra ele na loja, ele já vem com um pacotinho de lenço. Deu para entender para que é, né? Porque é cada capítulo um pacote de lenço. Ah, meu Deus do céu, e no fim é que a gente chora mesmo. Enfim,
agora falando sério, o livro vai contar a trajetória das várias encarnações de Ernesto em função da sua truculência, do seu egoísmo, da sua vaidade. É uma lição maravilhosa, belíssima. E ele vem justamente com os milhões de exilados de Capela para a Terra para ajudar Jesus na transição do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, que esse nós já superamos. Então, se esse livro ele serve de lição, né? Então que seja nesse sentido. E a Terra nesse momento passa por isso. Nós estamos passando pela transição da Terra. E nós estamos vivenciando os exilados da Terra. Muitos estão indo embora. Muitos que podem ser até nossos conhecidos. Eles vão demorar bastante fora, em outros mundos, talvez em mundos primitivos, vão sofrer. Mas não é castigo, é necessidade. Necessidade de aprendizado, como nós provavelmente viemos, quem sabe de Capela e viemos para cá, e depois que aprendemos, recebemos inclusive, e aqui no livro vai falar, né, a autorização para voltar para Capela. No entanto, nós preferimos ficar com Jesus, entende? Alguns preferiram permanecer com Cristo e ajudar nessa transformação maravilhosa do planeta. Enfim, então, que nós reflitamos acerca dessa história, né, que eu espero que vocês consigam ler, e aproveitemos a oportunidade para colocar em exercício essa luz maravilhosa que já existe em cada um de nós. Eu digo para vocês, com toda absoluta certeza, de onde estão me autorizando a dizer isso, eu não sei, mas eu vou dizer. Nós, hoje, aqui, somos a nossa melhor versão. E é melhor que nós não olhemos para as nossas piores versões, que a gente vai concordar na hora. Por mais ou menos que nós olhemos para nós mesmos e digamos assim, mas eu sou esse traste, esse triste. Eu digo, pois é, e você está maravilhoso, você está lindo. Espiritualmente está bem melhor. É sério. E que agradeçamos a Deus a oportunidade de termos voltado. E aí eu vou acrescentar um pouquinho mais. E que nos responsabilizemos, porque nós aceitamos vir mais uma vez à Terra para o Brasil. Nós nascemos brasileiros. É um privilégio, eu digo a vocês. Nascer no Brasil é um privilégio. Não do ponto de vista social, econômico, político, vocês estão vendo aí o que é que está acontecendo, mas não importa, deixa isso para lá. Não quero nem pensar. Eu quero pensar na condição do Brasil espiritual. E aí, aqueles que queiram aprofundar um pouco mais, existe uma obra belíssima, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Leiam só a introdução e vocês vão ver o que é que Emmanuel diz acerca do Brasil espiritual. Existem espíritos que ficam empurrando o outro, não, quem vai sou eu, ou seja, pedindo para nascer no Brasil. E nós tivemos, além de tudo, a maravilha, a alegria de sermos brasileiros, de sermos cristãos e de sermos espíritas. Meu Deus do céu, temos tudo para sairmos daqui luminosos, tudo. Acerca da oportunidade, e o tempo já chegou, e acerca da oportunidade de fazermos brilhar a nossa luz, eu gostaria de recomendar a vocês, são livros clássicos, né, que vocês já conhecem, né? Este livro aqui conta a história de um importante empresário brasileiro, Frederic Figner, né? Ele trouxe para cá o gramofone, na época do gramofone. Ele foi o criador daquela empresa Odeon, né? Que era uma gravadora, entende? Uma pessoa que ficou muito rica. Ele era tcheco, mas veio para o Brasil, aí lá nos anos, né, no século passado, se tornou riquíssimo e se tornou também espírita e um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Ao desencarnar, toda a sua fortuna foi destinada para Chico Xavier, não para as obras de Chico Xavier. Maravilhoso, né? Mas vocês vão ver as dificuldades que Frederic Figner, que aqui é chamado de Irmão Jacó, teve para desencarnar. Lembra que eu falei a vocês que é diferente morrer de desencarnar? Morrer é o corpo expirar, não existe mais vida no corpo, morreu. Mas a ligação do espírito ao corpo permanece, a desencarnação ainda não aconteceu, né? E o que é que nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas? Muitos, quem trabalha em reunião mediúnica sabe, muitas vezes nós ajudamos o espírito a desencarnar, a não sofrer mais as influências magnéticas que o corpo lhe oferece em função daquilo que ele tanto fez na vida, ligando na terra aquilo que vai permanecer ligado no céu, como falou Jesus. E antes de terminarmos mesmo, este livro aqui, quem quiser conhecer a maravilhosa história de Célia, não é a história de Emmanuel,
porque aqui é a sequência do livro há 2.000 anos. 50 anos depois, Emmanuel reencarna como Nestório neste livro. E ele mesmo diz na introdução que ele não vai falar sobre ele, mas vai falar sobre o espírito de Célia, que na Igreja Católica é Santa Marina. E vocês vão entender porque Célia virou Santa Marina na Igreja Católica. Leio esse livro porque eu digo para vocês, sinceramente, se eu fosse católico, eu era devoto de Santa Marina. É surpreendente a história dessa garota. Ela era adolescente quando conheceu Jesus através de um escravo cristão. E daí para frente, a vida, o mundo dela se transformou. E a luz dela brilhou de tal maneira ao longo de toda a sua vida, até o final da vida, que no plano espiritual, ela consegue fazer com que a sua luz brilhe sobre todos aqueles que lhe fizeram mal. É incrível. Para terminarmos, e a nossa oportunidade, como no começo, a nossa oportunidade de fazer com que a luz brilhe para aqueles que necessitam. Eu vou contar para vocês uma história verídica, essa é verídica, diferentemente da de Mota, de uma pessoa conhecida minha, que me contou essa história, e eu fiquei bastante emocionado, e eu disse, eu tenho que contar para as pessoas, elas precisam saber disso, porque pode ser que sirva para alguém. Ele, espírita, e foi ele que me contou. Na cidade onde ele morava, existia uma senhora que era sua vizinha, e ela era evangélica, desde criança, né? Então, aí entrou na idade adulta e se tornou evangélica, e era evangélica e continuou evangélica até o final da sua vida. E no final da sua vida ela contraiu, mais uma vez, né, o exemplo do Mota, ela também contraiu câncer. E ela foi internada, e passou algumas semanas no hospital, chegou até inclusive ficar em coma, e as pessoas já davam, né, tudo como consumado. Foi quando ela voltou do coma, e os filhos foram até ela conseguiu falar com os filhos, e ela disse, meu filho, eu quero pedir um grande favor a você. Disse, eu sei que minha vida está pelo fim, eu não vou demorar muito, algo me diz que eu não tenho muito tempo, e eu quero morrer em casa, eu quero morrer com vocês. Vocês sendo filho, vocês rejeitariam esse pedido da mãe? Ele também não. E ele conversou com o médico, e o médico autorizou, e assim foi feito. A mãe foi para casa. Prepararam um quarto e colocaram ainda um home care, enfim, tudo aquilo que era possível, uma cuidadora. Um belo dia, o filho entra no quarto e a mãe diz assim, meu filho, eu vou pedir um favor a você. Disse, pois não, mamãe. Disse, o que a senhora deseja? Disse, eu estou precisando ouvir a palavra do Senhor. E aí o filho, eu vou chamar o pastor, vou conversar com ele. Ele disse, não, meu filho, mas eu não quero ouvir o pastor, porque o que o pastor tem para dizer, eu já sei. Eu quero ouvir a palavra do Senhor através de seu fulano. Aí ela disse, quem é seu fulano? Aí disse mais uma vez quem era, disse, o nosso vizinho? Eu disse, sim, eu queria que ele viesse aqui, que eu quero ouvir a palavra do Senhor através dele. Disse, mas ele é espírita, e nós somos evangélicos. Disse, mas é justamente por isso que eu quero ouvir dele. E aí, eu pergunto mais uma vez a vocês, vocês sendo filho dessa mãe, vocês iriam rejeitar? Ele também não rejeitou. Ele, constrangido, foi até a casa dele e lá comunicou. E o Senhor disse, não, de fato, eu estou sabendo que sua mãe está muito doente. Disse, não, ela não está doente, ela está morrendo. Tem não sei quanto tempo de vida. E ela quer falar com o Senhor. Comigo? Eu disse, sim. Ela disse que quer ouvir a palavra do Senhor através de você. E porque você é espírita. Ele ficou nervoso, ele ficou apreensivo, ele criou várias expectativas, e aí ele se preparou, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou embaixo do braço, ele é médium inclusive, e aí ele entrou, quando chegou no quarto, né, estavam 2 filhos e a mãe, né, e a mãe olhou para os filhos e disse, por favor, eu queria que vocês saíssem, e ele ficou sozinho com ela. E aí, eles se cumprimentaram, em determinado momento, ela olhou para ele e disse assim, seu fulano, eu quero viver. Foi isso que ela disse. Eu quero viver. E naquele momento, ele sente uma mudança, uma transformação, ele fecha os seus olhos e ele faz uma prece profunda. E sente a presença espiritual de vários familiares no quarto. E ele abre a boca como se estivesse mediunizado e começa a falar sobre as belezas, as maravilhas do mundo espiritual. Ele fala coisas que ela nunca tinha ouvido falar. Que não iria dormir,
que ela iria despertar maravilhosamente, que iria reencontrar-se com os seus, que teria o local onde ficar, que viveria para sempre, porque era um ser imortal, que haveria de evoluir e que o amor nunca se perde. E aí ele disse que passou acho que uns 40 minutos ou mais falando, e ela fechava os olhos e dizia: seu fulano, por favor, não pare, fale mais, fale mais. Vejam vocês, a luz brilhando. Quando a luz brilha, o que é que acontece? Em determinado momento, ele silencia e percebe que ela havia dormido. E ele vai embora. Os filhos nunca souberam o que ele falou. 5 ou 6 dias depois, ela chega a desencarnar. Ele foi ao sepultamento, enfim, mas nunca falou nada. 2 anos depois, estava o nosso irmão na reunião mediúnica, os trabalhos já estavam por terminar. Ele, por exemplo, era um dos médios que dava passividade, mas já não estava em transe, quando de repente, vamos chamar assim, né, de repente, como sendo o último, através de uma médium, uma voz diz: seu fulano. Na hora que disse, ele percebeu que era ela. Ele disse: pois não, dona fulana, disse o nome dela. Disse: eu vim aqui para lhe agradecer. Agradecer por tudo o que o senhor me disse. E quero que lhe dizer uma coisa: tudo o que o senhor me disse é verdade. É lindo, né? A verdade. O Consolador prometido. Tudo o que o senhor me falou é verdade. Eu encontrei os meus parentes. Tudo aquilo que o senhor me disse, eu despertei com os meus olhos abertos. Eu vi a vida, eu vi a maravilha, eu vi a luz do próprio Cristo brilhando em mim, graças a tudo o que o senhor me falou. Daí, meus irmãos e irmãs, quando Jesus nos recomenda que a nossa luz brilhe como uma candeia, que nós aproveitemos todas essas oportunidades de levar o esclarecimento, a orientação, de trazer de volta a fé daqueles que já não têm ou que perderam a fé. Que nós possamos sim consolar através do brilho, da verdade, da justiça e do amor à luz de Jesus e da doutrina espírita, para que esse mundo se torne um mundo melhor. Muita paz para todos.